Band News na área Minas. Minha gente, o que é isso, hein? É mais uma edição do Band News na área, no ar a partir de agora, às 11 horas e 2 minutos, na hora oficial do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. E você que tá ligado, continue conosco, porque até o meio-dia tem Band News na área comigo, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Você ouve pelos 89.5 e vê pelo youtube.com/TV Band Minas, todos os conteúdos da TV Band Minas num só canal. Aproveita para se inscrever no canal, aproveita para dar um like na transmissão, por gentileza, nunca pedi nada, mas se inscreva também no canal, porque daqui a pouco teremos grandes promoções aqui no Band News na área, mas que só vai valer para quem estiver inscrito no canal. Ah, mas e a audiência do rádio? Vai ter também, mas para quem está inscrito no canal acompanhando pelo YouTube, é importante que esteja. A produção é de Bruno Amorelli, na operação de mesa, hoje não é o Daniel Martins não. Aliás, é o Daniel Martins sim, é o Abreu que não tá aqui. Daniel Rosa e Samira Silva na operação de vídeo, no suporte técnico Luiz Felipe Ferreira. A gente inicia falando do Cruzeiro contra o União Santa Fé ontem. Uma estreia ruim do Cruzeiro na Sul-Americana, aliás, péssima, né? Péssima. Horrorosa. Porque correria, tapa na cara e dedo no olho, mas organização muito longe do que eu especificamente imaginava. Poderia ter sido demais, né? Não fosse aquele gol, certamente, me pareceu justamente impugnado no lance de impedimento, mas não dá pra ser. Não dá pra... Eu entendo, daqui a pouco vocês vão falar, e que bom que a gente faz um debate aqui. Não dá pra montar um sistema... Das duas, uma. Ou o Léo Jardim imaginou que o adversário fosse melhor do que é, ou ele montou um sistema defensivo, acreditando que nós estamos tão vulneráveis que eu vou montar um sistema com jogadores de mais força, de mais marcação, sabe que eu não acho que o pra problema liberar seja os esse? homens de frente, porque... Eu achei um sistema excessivamente defensivo para saída contra um time que é muito ruim. E ainda assim, o Cruzeiro sofreu no aspecto defensivo e não produziu lá na frente. Mesmo com essa ideia, se essa foi a ideia de fechar lá atrás para dar mais liberdade para os homens de frente, o Cruzeiro não tem meio campo. Então se preocupou demais com a defesa. A linha de frente, inquestionavelmente, tem qualidade técnica, que ainda não está funcionando como deveria, mas é um time que não tem meio campo. É um time absolutamente manco. E aí eu pergunto a vocês, será que o problema tá no elenco? Será que a gente olhou para esse elenco quando ele foi montado? Eu confesso que eu me enganei, tá? Pelo menos é o que tá aparecendo até o momento. A minha expectativa, mas aí o problema é meu, que a expectativa é minha. E eu coloco ela do tamanho que eu quiser. Eu achei que o Cruzeiro, com esse elenco aí, com esses jogadores contratados, eu achei que o Cruzeiro fosse voar já no início de temporada. Mas aí troca de treinador, um recomeço, mas pelas declarações, pelo menos uma parte das declarações do Léo Jardim ontem na coletiva, ele disse, esses são os jogadores que temos. Eu acho que ele passou o recado. Então parece que o elenco é exatamente avesso ao que o Léo Jardim precisa para o trabalho dele deslanchar. Enfim, falem, briguem, desgraçados. O HG, sabe que tem uma coisa que você falou que para mim é o principal. O Cruzeiro para mim não tem meio campo. E aí ficou nítido no jogo de ontem. Muitas vezes o Wallace e o Romero pegavam a bola, ou quem quer que seja pegava a bola na tentativa de saída de bola, e aí faltava alguém para aparecer, dar uma posição, chamar a responsabilidade. Eu vi o Christian muito aberto pela direita, o Wanderson muito aberto pela esquerda, Lautaro e Gabigol centralizados, e a gente não conseguia enxergar, pelo menos na parte ofensiva do Cruzeiro, alguém que pudesse chamar o jogo para a criação de jogadas. Eu relutei, eu resisti, mas não tem jeito. Okay. O Matheus Pereira tem que jogar nesse time. O Matheus Pereira tem que ser titular desse time. Ele é o jogador que pode fazer essa função. A criatividade que faltou ontem, né? A criatividade que faltou ontem, em alguns momentos faltou contra o Mirassol. O Cruzeiro carece e necessita de alguém com a qualidade dele no meio campo. Não dá pra discutir, isso é indiscutível. O Cruzeiro necessita de um jogador com a qualidade. Mas e quando você não tiver ele por outros motivos? Vai ter que ser o Eduardo. Ou então o Cruzeiro vai ter que buscar alguém no mercado da bola. Porque não dá. Você mata o Gabigol teve que voltar inúmeras vezes pra buscar a bola. Você mata o Caio Jorge, que entrou e teve que buscar a bola. Você mata o Lautaro, que teve que buscar a bola. E aí você tira a possibilidade desses caras de chegarem com tranquilidade pra finalizar e coloca um monte de jogador que não consegue se juntar e se conectar na hora de criação de jogadas. Então, eu acho que hoje, sem o Matheus Pereira, o Cruzeiro fica
carente ou não encontrou uma forma de jogar ainda. O Cruzeiro até pode conseguir jogar sem o Matheus Pereira em algum momento, mas esse momento não é hoje. Hoje o Cruzeiro não consegue entregar. Hoje o Cruzeiro não consegue ter criatividade. Eu imaginei que o Christian, pela direita, pudesse dar essa questão que eu imaginava da volta para marcar e consegue criar jogadas. Não conseguiu da forma que eu imaginava. Eu imaginava que o Wanderson pudesse, pela esquerda, dar um pouquinho mais de dinamismo. Não conseguiu da forma que eu imaginava. Então, assim, eu fiquei bem decepcionado com essa estreia do Cruzeiro. Eu reconheço que é um início de trabalho do Léo Jardim, mas algumas coisas já estão ficando claras. E o técnico não pode... O Cruzeiro precisa de um cara para criar o jogo. O Cruzeiro precisa de alguém ali no meio campo para criar o jogo. Thiago. Eu acho que isso... Tipo assim, se o Matheus Pereira entra no time e resolveu... Eu não acho que isso soluciona todos os problemas, mas isso ajuda a solucionar o problema da criação. Ou solucionar parcialmente. O Cruzeiro pode não solucionar totalmente, mas parcialmente ele solucionaria. Se tem um cara ali pra criar a jogada, pra dar o tapa, pra procurar os caras, pra pensar um pouco mais o jogo, isso ajuda. E o Cruzeiro não tem hoje. O Cruzeiro não tem hoje. Eu até achava que essa forma daria muito certo rapidamente. Ela pode dar certo em algum momento, mas hoje ela não dá certo. E aí, senhores? Valor. Tudo bem, bom dia. É curioso, né? A gente tá no segundo jogo do Leonardo Jardim depois de 34 dias trabalhados e o Everton Guimarães já acha que o sistema tem problemas. Na verdade, o Cruzeiro tem problemas desde 27 de julho de 2024. Eu acabei de falar que pode ser no elenco, Valor. Na verdade, o Cruzeiro tem problemas desde o dia 27 de julho de 2024. Eu falei de sistema, Valor? Você falou. O que eu falei do sistema, Valor? Você falou que... Aí, ó, você não consegue falar. Não, tá anotado. Tendo que buscar. Não, tá anotado. É porque eu não tô bem hoje, mas exatamente tá anotado aqui. Você falou de problema no sistema, de problema de encaixe, ou os jogadores que não se adaptam ao Léo Jardim. Mas não tem isso? Na segunda partida você já conseguiu detectar, então? Não, mas tem 30 dias de treinamentos não, e dois treinamentos jogos. Não é jogo. Um jogo treino e 2 jogos. Eu tô falando de jogos. Eu não tô falando de treinamentos. Você acha que tem encaixe? Não. Você acha que tem meio campo funcionando? Eu acho que você acha que o elenco não é avesso? A minha opinião, não acho. A minha opinião é que não Tudo é. Bem. Não, a minha opinião é que não é possível se detectar isso com 2 jogos. Porque vamos lá. Avaliando o que eu vi até agora, Tudo Malu. bem, só que a minha opinião é que não é possível se avaliar isso. Eu tô respeitando a sua análise. Só que na minha, eu não consigo. Não quer dizer que não seja possível, ponto. Eu tô falando do meu ponto de vista. Porque vamos lá, o Cruzeiro entrou contra o Mirassol, não tô dizendo que foi aqui nessa mesa, mas o que boa parte da crítica disse? Não é possível se jogar com 4 atacantes. Não é possível se jogar dessa maneira. Ele vai pra Argentina e pra mim ele não errou na escalação. Desculpa, o Cruzeiro é isso aí. O Cruzeiro é um time inconstante desde julho de 2024 que ninguém consegue dar jeito. Os jogadores do Cruzeiro, em sua maioria, sabe como é que eles querem resolver o problema com a bola no jogo? Pegando a bola e fazendo isso aqui, ó, se livrando dela. São poucos que pegam a bola, como o Gabigol, tenta dar uma esfriada, o Dudu, o Matheus Pereira. Eu concordo com o Thiago, apesar de que o Matheus Pereira não resolve todos os problemas. Gente... Eu também acho que não. Claro. Não, você deixou claro. Mas esse problema, Thiago, você vê jogadores... Olha o time que entrou ontem. Esse time é ruim. É pra fazer aquele primeiro tempo? O time do Cruzeiro? Não é. Você pode questionar peças da sua preferência. Ô, Thiago, de verdade, eu vou tomar pancada e não tem problema. Eu não achei Fabrício Bruno, Gamarra e Vidalba mal. Porque foi um jogo onde eles jogaram sem o tempo inteiro, sem um meio-campo que conseguisse reter e, consequentemente, se o seu meio-campo não retém e não cria, seu ataque vai fazer o quê? Como você falou, vai morrer de fome. Não tem, você podia ter qualquer tipo de atacante ontem lá. Não só o Gabigol, tanto que vocês viram, o Lautaro, infelizmente, é um jogador que já vai fazer um ano de Cruzeiro. Os outros jogaram mal, mas você tá pesando a mão no Lautaro por quê? Cara, às vezes os outros jogadores conseguem dar uma sequência de dar um toque pro lado ou pra trás. O Lautaro não consegue. É incrível. Ele não consegue dar sequência em nenhuma jogada. Então, dentro desse sistema, um ataque que não recebe bolas no meio-campo, um meio-campo que, cara, o Wallace, o Romero, o Matheus Henrique, o Lucas Silva... Esses jogadores, o Christian, pra mim, no primeiro tempo, teve um pouquinho mais de luta e um pouquinho de bola no pé, mas nada que eu possa dizer,
Esse aqui foi destaque do meio Deixa campo eu te do perguntar Cruzeiro. uma coisa, Valu. Fica à vontade. Você não acha que falta, talvez, pra ideia que o Jardim tem de jogo, mais pontas nesse elenco do Cruzeiro? Thiago, mas olha Porque só. pra ideia que ele tem de jogo, pra esse esquema que ele tem adotado, que é um cara aberto pela direita como meia, um cara aberto pela esquerda como meia e os dois centralizados. Se você tira o Christian e coloca talvez um Luiz Araújo, que era o desejo do Cruzeiro recentemente, eu tenho plena convicção de que esse time poderia render mais. Ô, Thiago, é que assim, com o sistema que o Jardim tá usando a rigor é um 4-4-2 que, sim, com que dois se caras varia mais abertos. com 4-2-4. Durante o jogo vai variando. Isso, não vai variando. Até contra o Mirassol, teve um momento que ele marcou o Mirassol num 4-3-3. Quando eu tô falando mais da formação tática, eu tô pensando muito mais na fase ofensiva, na hora que o Cruzeiro tá construindo a jogada. Eu acho que o problema 4, principal 4, hoje é o meio-campo combater. Um meio-campo que combata e que jogue. Cara. E que jogue. Eu não tenho gostado da É o criação meio-campo que combata e que jogue. O Cruzeiro até em algum momento conseguiu combater. Eu, pelo menos, acho. Não foi um jogo de amplo domínio do União Santa Fé. Só que o Cruzeiro não conseguiu criar. Não tem jogo, não teve jogo. A gente não consegue enxergar o Cruzeiro. E aí criando jogadas. é a parte que eu acho que o Matheus Pereira pode ajudar, mas ele não tem que ser visto como o salvador da pátria. Mas ele tá ferrado, porque ele já tá sendo visto. Eu discordo, né, do HG com relação... Você discorda de eu ter nascido, irmão? Não, eu discordo... Eu nasci, 18 de novembro de 74, você já falou, nasceu. Não, você tá levando... Infelizmente. Você tá levando pro fígado, como você gosta de dizer, na verdade. Eu tô discordando da sua opinião. Mas não, assim, ó, na boa. Na boa. Olha pra mim. Olho. Fixa o olhar no meu. Tá fixado. No final das contas, o que você acabou de dizer, você concordou comigo. Volta no YouTube. Não, HG. Volta no YouTube. Não. Você falou... Valor, você discorda de mim, aí quando você for explicar, colocar seu ponto de vista, você falou tudo que eu tenho falado. Eu fico feliz. É porque isso é negar o amor, cara. Isso é negar o sentimento verdadeiro. Ele só tá discordando por ser você, é isso que tá querendo dizer? Não, o problema dele é comigo. Não tem nada a ver. O que eu digo. Eu discordo de você. Não, mentira. O que eu disse... o valor, seu sorriso já conta que não é verdade. Eu te acho um cara muito bem-humorado e isso me faz sorrir. Sim. Mas o Valu disse coisas bem diferentes do que você disse. Exatamente. Aliás, ele foi muito mais próximo do que eu disse do que você disse. Então, se ele falou o que você disse, ele tá certo. Pra não ficar escovando... Pra não ficar... O Cruzeiro tá ótimo, tá tudo bem. Não, o Cruzeiro não tá bem, inclusive desde agosto do ano passado. Essa é a grande questão. E hoje já alguns direcionamentos já vão no caminho do Leonardo Jardim, o que pra mim é um tremendo de um absurdo, né? Então, os jogadores não se adaptam. Não, mas aí os jogadores, ele merece crítica. Quem? Ele merece crítica? Por causa do jogo de ontem, sim. O Jardim, cara. O que ele fez de errado na sua opinião? Vamos lá, o que ele fez de errado na sua opinião? Eu acho o Jardim um bom treinador. Só que eu acho que ele precisa entender melhor o elenco que ele tem à disposição. Ele tá fazendo isso ainda. A partir do momento que ele enxerga, no primeiro tempo, que aquele time não consegue criar, ele tem que mexer em alguma coisa e mudar. Os jogadores do Cruzeiro não têm atitude, Thiago. Isso aí não tem técnico que mude. Mas aí fica muito cômodo pro técnico. Não, cara. Tá cômodo pro elenco e pra quem montou, inclusive, né? Eu acho que nesse tá cômodo pra essas duas frentes. Dele foi muito ruim. Tá tudo bem. Não, então tá tranquilo, Thiago. Contra o Inter, provavelmente vai tomar uma pancada, depois vem um São Paulo e se não ganhar do Muxuque Runan, sabe qual que é o caminho pra resolver o Cruzeiro? Demite o Leonardo Jardim. Não, mas ninguém disse isso. Vamos perpetuar o ciclo. Vamos perpetuar. Ninguém foi pro radicalismo. Não, tô dizendo que ontem ele tem que ser radical. É um absurdo você colocar algum tipo de responsabilidade. Mas ontem ele tem responsabilidade. Qual erro? Eu acho que a escalação não é a melhor possível. E se tivesse ganho, você estaria aqui anotando os erros? Mas se tivesse ganho, não seria erro. Ele teria feito um negócio então aí fica fácil, né, Thiago? Então aí fica fácil. Venceu, acertou, perdeu, errou. Não, aí fica muito fácil. Não é bem assim. Tá bom. A gente tem que olhar o que aconteceu. O jogo do Cruzeiro foi bom? Claro que não. Então ele cometeu equívocos. Os jogadores não são responsáveis por nada. Não, os jogadores têm responsabilidade, mas ele também. São os maiores responsáveis. Eu acho que todo mundo tem responsabilidade no jogo de ontem. Há quase um ano, Thiago. O Jardim também tem responsabilidade. Eu vou me calar pro Elton poder falar. Posso? É que me estranha muito a sua atitude. Sério, eu tô falando sério. Não tô ironizando. Me estranha muito. E deu caladinho? Meu irmão, 11h17. É porque eu tava você não falou o nome de ninguém. Você não entrou na discussão. Isso. Milagre raríssimo. É agora. Está valendo. Um time burocrático, um time espaçado, nenhuma criatividade ofensiva, saída de bola confusa, um time desequilibrado.
Guarde a palavrinha, um time desequilibrado. Ontem, o Leonardo Jardim, na sua coletiva, ele disse a seguinte questão: eu coloquei esse time em campo por características de luta e agressividade. Durante a coletiva também, ele disse: esse é o elenco que nós temos, esses são os jogadores que nós temos. Então eu volto lá para o desequilibrado para cobrar a montagem do elenco. Porque já não é a primeira, não é a segunda e nem a terceira vez que o Leonardo Jardim, que a gente sabe que é um treinador de extrema capacidade, que a primeira coisa que falamos quando ele foi contratado é: precisa-se ter paciência. Mudanças exigem paciência. E ele logo no primeiro instante que ele pegou o Cruzeiro, ele falou: esse time é desequilibrado. O elenco de nome não quer dizer que vai ser um elenco de intensidade, um elenco de entrega, que são palavras que ele utiliza desde a sua apresentação aqui no Cruzeiro. Então, a gente também, no combo do jogo de ontem, a gente precisa falar sim do desequilíbrio que existe nesse elenco do Cruzeiro. E quando se fala do desequilíbrio do elenco do Cruzeiro, a gente tem que voltar sim, como o Valu colocou aqui, lá em agosto, lá em julho do ano passado, como que foi a montagem desse elenco. E até para os reforços que o Cruzeiro buscou na atual temporada. Gente, você olhando no papel, o time do Cruzeiro é maravilhoso. Mas você precisa pensar que às vezes você não ter um jogador de nome e buscar um jogador de alta intensidade, que entrega taticamente muito mais e não é reconhecido, mas aos olhos de um bom analista de desempenho, de um cara que conhece o mercado sul-americano, que vai lá e pincela um jogador que rende muito mais taticamente para um time que um jogador de estrela, de nome, que já conquistou tudo na vida e às vezes não tem a gana necessária para um time que está em formação e que está sendo modelado por um novo treinador, um cara que está chegando no mercado brasileiro, que sabe bastante, a experiência dele comprova isso, mas que precisa de tempo. Eu não vou bater cravos nas mãos do Léo Jardim nesse momento, porque a gente precisa olhar para esse desequilíbrio do elenco do Cruzeiro. E eu acho que isso precisa ser melhor tratado. Então você acha que, de certa forma, a gente... Eu vou falar por mim, tá? Eu acho que eu me enganei. Eu fui muito pelos nomes, mas na prática eu acho que esse desequilíbrio que você citou aí passa muito pela montagem do elenco. E a responsabilidade não é sua, é de quem montou, na verdade. Vamos pegar eu separei ontem os jogadores que chegaram da janela do ano passado e que chegaram dessa, é preciso contemporizar um pouco. Mas vamos pegar quase um ano de Cruzeiro, quem já deveria, eu acho que quase um ano já é tempo suficiente, né? Quando você pega dos 7 que foram contratados no meio do ano passado, Cássio, você vê que o Cássio ainda está em recuperação, vocês concordam? Concordo. Vamos colocando nome por nome aqui. Cássio em recuperação para ser aquilo que se espera quando trouxe. O Wallace. Até hoje nada. Até hoje nada. Peralta, já foi emprestado. Já foi emprestado, já tá fora. Lautaro. Ainda não virou. Não virou. Caio Jorge. Ainda não virou. Mas era uma promessa, né? Não, mas era uma promessa. Calma. Virou. Era uma Caio Jorge. Virou. Ok. Virou. Ele é ok. Podemos melhorar. Ele é ok. Ele machucou, né? Ele é ok. Mas ele virou. Tá. Ok. Não, vai virar. Que isso, cara. Não, o Cruzeiro vai pra final de uma Sul-Americana com o Caio Jorge. Ainda não virou, não. Não, mas ele é ok. Ele é ok. Os outros todos eu tava concordando. Então, vamos me dar um ok. Beleza. Mas ele não estourou ainda. Claro que não. Vamos que ninguém estourou. Isso, não, ninguém não. Tem uns aqui, você falou do Caio Jorge, parece que estourou. Tem uns aqui que nem chegaram. Matheus Henrique, junto com o Caio Jorge, são os caras que já tiveram bem. Tá, isso. Mas nos últimos jogos teve uma queda. Isso, então, eu acho que tem relação com o sistema, mas depois é uma outra discussão. Não, tudo bem, mas só para dizer que esses jogadores, eles passaram por Fernando Seabra, por Fernando Diniz e estão chegando agora em Jardim. E o Wesley? Os outros... Wesley Carvalho. O Wesley foi interino, mas conta, né? É ali, mas foi no Campeonato Mineiro. Conta, tá vendo? Ele tá querendo te dar razão agora. Não. Antes ele não dá. Conta, mas é porque o Wesley não desenvolveu um trabalho. Sim, eu tô acostumado. Ele tampou ali por jogos emergenciais. Os que chegaram essa temporada, eu acho que eu não vou pesar ainda, assim, em termos de análise. Agora, esses caras aqui já estão há um ano no Cruzeiro. E quando chegaram, por exemplo, Matheus Henrique e o Wallace, a minha expectativa foi:
o Cruzeiro resolveu o seu meio-campo pelos próximos 3 anos. Eu também. Eu posso ter essa expectativa. Eu também posso. Agora, 1 ano depois, aí a gente tem que usar do campo para falar um pouco. Não está acontecendo. E eu acho que vai muito além de Léo Jardim, vai muito além de Fernando Seabra, vai muito além de Fernando Diniz. Vai da própria questão de terem trazido da contratação desses jogadores. Eles podem acontecer ainda, mas a necessidade está falando alto. Cara, o Wallace, ele não quer a bola no pé. Um volante, o Thiago sabe muito bem disso, todo mundo aqui sabe. Volantes hoje em dia que não querem a bola no pé, não tem jeito, cara. Você arma um time igual você armou ontem. Você quer claramente zagueiros mais rebatedores, tá? Você não tem um meia. O seu jogador de maior criatividade tá fora de combate, enfim. Você precisa de que um dos seus volantes jogue. Ah, mas foram 2 primeiros volantes. Mas vai esperar isso. É do Wallace, do Romero eu não vou esperar. Tudo bem, mas o Romero também em algum momento, HG, até um ano passado, no momento bom do Fernando Seabra, ele foi um cara que estava surpreendendo pelo jogo com a bola nos pés. Hoje, os jogadores do Cruzeiro, poucos querem resolver o problema tendo a bola nos pés. O Dudu é um desses. O Gabigol, gente, ontem o Gabigol... Ele saía fora da área, sabe pra quê? Pra ter um pouco de jogo. Nem que sabe a famosa carimbada que o cara sai da área e só... Ele queria jogo, mas não tinha quem fizesse o tempo inteiro. Ele não tem, por isso que eu te falo, cara, que eu acho que a entrada do Matheus Pereira resolve parcialmente essa necessidade. O valor. E aí... Desculpa. Não, imagina, tio. E aí, se você tem ali um cara igual o Matheus Pereira pra pensar o jogo, pra raciocinar, pra segurar um pouco mais a bola, pra cadenciar, pra ditar o ritmo, segura, prende mais um pouco, toca pra trás. Agora é hora de pifar. Só um detalhe, tem um cara diferente. Só um detalhe. Você tá colocando no Matheus Pereira, pode ser até que de forma inconsciente, uma responsabilidade que ele não conseguiu segurar até agora também. Porque de um ano pra cá... Segurou sim. Matheus Pereira é o cara que tem mais assistências no futebol brasileiro desde que começou a jogar. Eu tô falando que ele tá colocando a partir de agora uma responsabilidade no Matheus Pereira, que até agora, nesse período... Na atual temporada, né? Nesse período, na atual temporada, ele ainda não respondeu. Okay. Só que nesse período de 1 ano, o Cruzeiro teve 3 treinadores e um auxiliar. 3 treinadores e um auxiliar. Nesse período de 1 ano, o Cruzeiro contratou todos esses jogadores que o Valu disse ali. E nesse período de 1 ano, o Cruzeiro não acontece, meu irmão. O Cruzeiro não acontece. Qual foi o último grande jogo do Cruzeiro? Esse que o Valu falou. Contra o Botafogo. 27/7. Cara, 27 de julho de 2024 foi o último grande jogo que o Cruzeiro fez. Eu não fiz esse estudo, mas pode conferir aí que vocês têm uma cabeça boa e vocês têm, eu não tenho. Eu aposto com vocês que tem quase 15 jogos que o Cruzeiro vem tomando gol em todos os jogos. São 11 jogos. São 11 jogos. São 11 jogos. Só não tomou contra o Tombense. Cara, São 11 jogos. Isso pra mim é um problema muito sério. E o Leonardo Jardim já falou sobre esse problema. Você entende a preocupação, você pode não concordar. É onde eu entendo o time que ele colocou em campo ontem. Se ele coloca o time contra o Mirassol, eu acho que o Cruzeiro volta com 3 da Argentina, no lombo. Ele tá preocupadíssimo. Eu entendo isso que o Valor tá falando. Precisa mudar. Esse é o ponto. Ele precisa mudar. Não sei. Thiago, ele vai ter que achar o meio termo. Eu não sou o cara que acha que o sistema já falhou. Isso. Mas ele precisa mudar. Não, pra mim não é o jogo contra o Mirassol e nem o jogo de ontem. Ele vai ter que arrumar um meio termo entre essas duas partes. Acabou de me dar razão. Acabou de me dar razão. Então tem problema no sistema. Se você quer que muda... Não tem problema no sistema. No final... Ele tá em busca... Ter problema é diferente de buscar. Nós estamos juntos há 3 anos aqui trabalhando. Sim. No final das contas, você vem pros meus braços. Não. É porque você detectou que tem problemas. Não. É a cena da praia. Mas bem diferente. Não, mas agora ele tem razão. O que me pareceu quando você concordou em relação a ele vai ter que mudar é que você deu razão ao que ele estava falando. Ele vai ter que achar algo melhor do que isso. Nós mas concordamos. É somando o que ele já fez. Não. É porque o que ele disse, o sistema tem que mudar. Não, gente. Sistemas não tem que mudar. Quando ele fala, e o que eu tô falando é mais com relação... O que eu tô falando é com relação às peças. Não é... mudar 3 zagueiros, não, é o mesmo sistema, mas mudaria o sistema. Não, eu não coisinha. É uma loucura a gente falar de mudar. Ele vai te dar razão. Não. Demora mais. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Valor. Para. Só falar da Solução Consultoria, rapidinho aqui, porque é importante, sabe por quê?
Será que o Cruzeiro tá pagando juros abusivos? É um problema. Lógico. Você que tá ligado aqui, tanto no Dial quanto no YouTube, atenção. Você financiou um carro, uma moto, uma van, um caminhão, não interessa, um ônibus. Se tem financiamento, normalmente tem juros abusivos embutidos no financiamento. E quem pode, de repente, fazer uma consulta, identificar juros abusivos e fazer com que você, de repente, possa receber de volta até 80% do valor que você já pagou. Vale para um contrato que já teve, tendo quitado ou não, vale para um contrato que está em vigência, é a Solução Consultoria, que é a solução do povo. A Solução Consultoria vai te ajudar. Primeiro fazendo uma consulta para saber se pagou, se está pagando juros abusivos. Identificou juros abusivos, a consulta é de graça, tá, pessoal? Aí é pontapé inicial para um processo para você, de repente, receber de volta até 80% que pagou, está pagando de forma indevida. Você quer falar agora com a nossa equipe? Agora com a nossa equipe? Você vai chamar agora. Ontem eu falei aqui o telefone fixo, mas eu vou falar o WhatsApp, que é mais fácil porque a conversa fica toda registrada. Fale com a Solução Consultoria, faça uma revisão no seu contrato de financiamento, mesmo que você já tenha pagado. Aí se financiou em 36, pagou 12, 8, 5, 4, 3, 25, não interessa. Se teve um financiamento ou se tem, faça uma revisão se há juros abusivos ou se houve juros abusivos. Olha o WhatsApp aí, vou sempre me apegar ao WhatsApp. 99695-3077. 99695-3077. Solução Consultoria 99695-3077. Fale com a Solução Consultoria, a solução do povo. Elton Novaes. Não, eu queria falar a respeito, quando a gente está citando os volantes, né? Joga com 3 volantes, joga com 2 volantes. A gente hoje tem muito como exemplo os volantes modernos que a Argentina tem. O Everton citou semana passada, né? O Depou, o Enzo Fernandes, Lindo, o Paredes, o McAllister. Olha só, citei 4 volantes que são jogadores que sabem jogar com a bola. A gente pode voltar um pouco no tempo com o Cruzeiro, por exemplo, lembrar do Ramírez, era um cara que jogava como volante e também sabia chegar à frente da área. O Cruzeiro, no time que foi colocado ontem em campo, não tinha o homem de criação, aquele jogador que poderia ser o Christian, mas não foi. A pergunta que eu quero te fazer, Valu, é um time com Lucas Romero, o Wallace. Quando você coloca Lucas Romero e o Wallace, a melhor pedida para essa composição não seria pensando no volante de contenção, de criação, né, em todas essas buscas. O Matheus Henrique, para começar esse jogo ao lado desses 3 e tentar fazer, pelo menos com o Matheus Henrique, é um jogador que sabe marcar, mas também sabe criar e sabe colocar os atacantes com a bola no pé. Aí a gente tem que levar em consideração, Elton, um fator que a gente não sabe, né? O Matheus Henrique, ele jogou todo o jogo contra o Mirassol. Alguém vai falar assim, nossa, mas é o segundo jogo do Cruzeiro, depois de 34 dias treinando e os caras já estão cansados. A fisiologia, ela tem um estudo e que aí é muito além do... o cara tem que jogar, ficou 34 dias treinando. Então eu penso, Elton, que o fato do Jardim ter colocado o Christian, vamos lembrar que eu disse inclusive ontem que acreditava que o Christian pudesse começar no time titular sem nenhum tipo de informação, porque já estou tentando detectar a forma do Jardim pensar e dele colocar os jogadores dentro de campo. Quando ele fala que colocou o time mais físico do Cruzeiro e o Cruzeiro não conseguiu, para mim, fisicamente disputar o jogo a maneira que ele gostaria, é bem preocupante, porque se o time mais físico você coloca e ele tem esse comportamento, e eu achei boa a ideia do Christian, porque o Christian fazia muito esse papel no Atlético Paranaense de um meio-campista mais solto, sem ser meia. É aquele famoso camisa 8,5 que a gente fala. Mais aberto pela direita. Isso, ele não é um camisa 5, nem um camisa 10. É um pouco de características... Gente, eu não tô comparando os jogadores, tá? Mas características do Pochettino que a gente tá falando. Não, Pochettino é muito mais jogador do que o Christian pra mim. Mas ele fez bastante. É um jogador jovem, tem capacidade. Eu acho que o Jardim, ele não virou e disse o seguinte, tem gente que tava falando que ele é o Adilson Batista de cabeça raspada, né? Muitos cruzeirenses falando ontem, porque já começando essa cultura do futebol brasileiro, né? Do cara que faz do Pardal, trabalho, né? Do Pardal, enfim. Mas
professor Pardal? Faz parte, né? A gente que trabalha com futebol tá acostumado a ver esse tipo de termo, principalmente quando perde. Quando ganha é genial, né? E não tem problema, improvisação, não tem problema, nenhum tipo de rodízio, Mas etc. esse meio campo que eu falei pode funcionar? Cara, não, eu acho que circunstancialmente. Contra o Internacional, a gente já vai ver uma outra coisa completamente distinta. O Matheus volta contra o Inter? Cara, eu não tenho essa informação, depende não. do nascimento do filho. A situação a gente sabe, é ele e a esposa dele aqui. Eles não têm uma rede de apoio, são os dois. Ele não quer viajar para deixar a esposa aqui sozinha, em caso ela venha a ter o bebê. Então, a questão do Matheus Pereira está condicionada a isso, Thiago Fernandes, pelo menos até onde eu sei, tá? Então, Elton, acho que poderia funcionar para a ideia do jogo. O Wanderson foi para o lado esquerdo, o Lautaro perdeu mais uma, porque o Lautaro, assim, também, o que falta para você jogar no Cruzeiro? Essa comissão técnica veio, teve paciência, fez um trabalho físico com o atleta, deu moral pro jogador. No primeiro jogo da Copa Sul-Americana ele tá de titular. E, infelizmente, o cara sequer incomoda. Ah, mas você não tá falando do Gabigol. O Gabigol, outros jogadores que chegaram nesta temporada, eu já disse aqui que tô usando... Não, e o Gabi, o tanto que ele voltou pra... O Gabi não tem problema, né? Pensar o jogo. Mas aí acaba sendo um problema, Mas né? é um problema que eu acho que foi o Elton, foi o Daniel disse jogo aqui. de ontem especificamente. Tinha momentos que o William subia no jogo contra o Mirassol, olhar pra área, cadê o Gabigol? Tava lá atrás tentando buscar. Mas então, peraí, vamos lá. É que eu acho que pro jogo de ontem... É que não tem meio campo, né? Os caras, os atacantes olham pra aquele e falam, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Valia Tem que pensar buscar a numa bola. mudança de sistema. Pro jogo de ontem. Ainda mais falando do Jardim, que é um cara que já disse, ele varia, de fato, a forma de jogar, ele varia a escalação, ele varia tudo. Mas principalmente que quando pro ele jogo tem de um, ontem- né, Thiago? Ele tá à procura de um ainda. Esquema, você diz? Isso, time. É essa que é a questão. Não, eu acho que mais um esquema do que o time. Isso. Ele precisa de um time ainda. Eu acho que ele tá procurando mais um esquema do que um time. 11 ele não tá procurando, ele tá procurando Porque quando um a gente fala time, a gente pensa em 11. ele não quer tô- 11. Você acha acho- que ele tem 11 na cabeça? Não. Não, mas ele nunca vai ter. E ele não quer ter. Ele nunca vai ter, esse é o jeito dele. Até vi muita Ele já gente, falou o isso. Cruzeiro, Não Cruzeiro sou eu entrou que com um escolho time isso. misto. Cruzeiro não entrou com um time misto ontem. O Cruzeiro entrou com um time que o Jardim Dos 15 entendeu que era melhor. põe pra rodar. Ele entendeu, ele pode ter ele na falou opinião de isso. alguém. É luta e Pode, agressividade, na minha é o não que errou, queria. tá? Eu tô deixando bem claro. Mas você tá passando um baita de um pano Não, pro Jardim na também, minha- irmão. Não, Thiago. Tá não é- assim, não Valor, é- tá assim, cara. O cara nunca erra. Ele Não, nunca inquestionável, não. É perfeito. o quinto jogo dele só. Pode ficar Mas ele- tranquilo. mas ele que no errou momento ontem. que eu achar que devo Mas ele questioná-lo, errou não no ontem, momento que Valor. você achar que eu devo questionar, Mas eu ele vou errou questionar. ontem. Não, você, é a você sua tá passando opinião. um baita de É a pano sua também. opinião. Você tá um Não, baita de um passador não de tem pano problema. hoje. E eu falei aqui. Você tá um É, baita falar de passador de pano passar hoje. de pano é a falta de recurso pra contra-argumentar o argumento Não, de não é alguém. isso, não. Tá tudo Quando eu bem. falava Eu do tô Filipão, acostumado. você A falava a internet mesma tem coisa. muito disso. Quando eu falava Pode do ficar Filipão, tranquilo. você falava Eu a mesma estou coisa. habituado. Você chegava e passava o paninho na frente Estou da câmera. habituado. Não, mas Então não você- vem com essa, não. Não vem com essa, não. Mas ontem ele errou. Ele errou em não mudar esse esquema tático. Ele errou em não fazer as trocas. Ele errou em não pensar o time com alguém com um meio-campo um pouco mais robusto para criar jogadas. Para mim, o erro dele é esse. Ele não é o maior errado da partida de ontem. Eu acho que os jogadores precisam responder e entregar muito mais. O Wallace, especialmente, o Romero ontem não jogou absolutamente nada. Eu acho que o meio-campo do Cruzeiro precisa criar mais. O E o Wanderson é Lucas o cara que Silva, precisa hein, no criar. lance do gol. Entra aos 40 e que deu aquela- tantos. quem que deu aquela furada dentro da área? O Foi o Wallace. Wallace. O Wallace. E aí, o Lucas Silva, cara, você tem que estar grudado no Exatamente. jogador, é final de jogo. Quando você tá a mais de 1 metro de distância e vai pra abordagem de um chute, você já perdeu, aí você vai virando o corpo, cara. Não é que lógico que ele não tinha que ir dessa maneira, bate na mão dele. Cara, você tem que colocar a cara, você tem que colocar, você coloca a mão pra trás e vai pra baixo. Não, ele virou, ele facilitou. Então assim, isso porque ele entrou lá no finalmente, né? No finalmente da partida e ainda não conseguiu ajudar o Cruzeiro nesse lance. Não tô falando somente dele, tá? Mas a abordagem dele no lance do gol é péssima. Nós estamos falando de um Cruzeiro que, pra mim, pelo menos pra mim, foi excessivamente preocupado com o aspecto defensivo e tomou 2 gols da baba do boi cansado. 2 gols. Um invalidado. Tomou 2 gols da baba do boi cansado. Isso. Ou seja, tem coisa muito errada aí. E aí, eu preciso registrar algumas mensagens aqui. Daniel Almeida, direto de Reidsburg, ouve tudo, é um onipresente.
O Jardim apenas está escancarando o elenco que foi montado por essa gestão de futebol. Pedro Lourenço precisa mudar a rota, porque com essa gestão não vai virar nada. Mensagem do Daniel. Tem mais. Aliás, uma pessoa do Cruzeiro falou que o filho do Matheus Pereira ainda não nasceu. Porque teve uma conversa hoje mais cedo no nosso grupo do Donos da Bola, de que tinha nascido, mas eu confirmei agora aqui com uma fonte do Cruzeiro que me disse que ainda não. A não ser que tenha nascido agora, nesse exato momento. Mais mensagens aqui. O Careca tá dizendo, o Valu tá passando pano pro Jardim aí, Valu, né? Internet, ó. O Valu tá passando pano pro Jardim. Tem mais aqui, ó. Passar pano é a falta de argumentação, né? Faz parte. Marcelo Fernandes, pelo amor de Deus, Matheus Pereira não quer jogar, não gosta do Cruzeiro. Matheus Pereira não é decisivo há quanto tempo? Fora Matheus Pereira, o Marcelo Fernandes é que tá dizendo. Mais um tudo superchat aqui, tá? Vocês podiam também melhorar o valor, hein? Tá uma micharia danada que vocês estão mandando aqui. Não dá pra comprar um chup-chup. Aqui é chup-chup que chama? É chup-chup. O Júlio Damásio tá dizendo, Jardim escalou o time errado, simples. O Pedro Pacheco, aí já começou a melhorar o superchat. Pra mim o Jardim está mostrando pra torcida que com esses jogadores aí não tem condição nenhuma de fazer um bom futebol. O Mister tem um plano. O Quartzo, o Revestimentos. Valu, pede o Pedrinho aí pra pagar o Pai de Santo. Pelo amor de Deus, o Internacional fez isso lá, é verdade. Antes da decisão pagou o Pai de Santo. Careca Hernandes tá aqui. Gente, vocês não vão criticar o treinador? É sério, acabou de ser criticado aqui pelo Thiago Fernandes. Enfim, superchats que chegaram. Muito obrigado a todos. Um likezinho aí no YouTube. Eu acho chato ficar pedindo. Mas um plim em cima do dedinho aí e já era. Tá? Tem mais superchat? Isso, só uma acompanhando a crítica. Esse aqui é bom. Acompanhando só a crítica do aqui, Thiago. Esse último, eu prometo. Quanto esse? Deixa eu ver. Esse aqui tá bom. Não. Bom dia, sou atleticano, mas esses técnicos estrangeiros têm que entender melhor o básico. Seria impossível escalar 4-4-2 clássico? Romero, Mateuzinho, Christian, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol? É que tá dizendo aqui o Fred Felizardo. Se vocês quiserem daqui a pouco. Não, então, eu ia falar a respeito de erro, por exemplo, do Jardim, é quando ele volta pro segundo tempo sem nenhuma alteração. Foi isso que aconteceu, né? Eu acho que depois do primeiro tempo, o primeiro tempo do Cruzeiro, gente, foi horroroso. Eu acho que todo torcedor do Cruzeiro, ou quem não é torcedor do Cruzeiro, ficou extremamente assustado. O time só pode consertar se o técnico mexer no intervalo? Ele não pode ajustar no... Não, mas ali, Valu, naquela situação, eu acho que já eram peças. É a minha opinião também. Claro, então hoje é o programa das opiniões. Naquele instante, então, estou te respondendo. Naquele instante, do modo que foi, a forma que foi, os jogadores que entraram para tentar fazer alguma coisa, por exemplo, o Lautaro, o Christian, foi os jogadores que entraram nesse time, e você tendo peças como o Dudu e o Matheus Henrique no banco de reservas, eu daria os 45 minutos finais para jogadores como Matheus Henrique e Dudu. O Cruzeiro não pode, em hipótese alguma, enfrentar o União de Santa Fé, 14º colocado do grupo A do Campeonato Argentino, e não machucar o adversário. Não pode, cara. Não pode. No primeiro tempo não, teve um chute no gol, né? Então, mas eu tô falando assim, um chute. Não controlou o jogo momental. A União de Santa Fé com a qualidade que tem no elenco. E em crise, Thiago. Qual a qualidade? A qualidade que toma gol a 11 jogos? A qualidade que perdeu pro Atlético? A qualidade que criar oportunidade. Isso, a qualidade que empatou. Não, só tô falando desse mesmo elenco. No jogo anterior desse mesmo elenco. Então, mas a qualidade que no jogo anterior fez 2 gols em 20 minutos. Tá, mas o ano do Cruzeiro até aqui... De qualidade ofensiva. O Cruzeiro tem que enfrentar um adversário como esse, pelo menos machucar. Pelo menos criar. E aí, o Cruzeiro no jogo anterior, igual eu te falei, ele cria, ele tem oportunidades. Tá. A gente pode questionar defensivamente esse Cruzeiro. Beleza, concordo contigo. Concordo 100%. É um time que, mas vamos lá, você considera que errou e tá tudo bem, a escalação. Quando você olha Wanderson, Gabigol, Christian, vou colocar esses jogadores com características, Lautaro, que tem velocidade, esses caras não seriam capazes de machucar minimamente o Santa Fé? Então, o ponto é, com esta formação, me parece que nesse primeiro momento, com esse esquema tático, me parece que nesse primeiro momento, não. Eu acho que o Cruzeiro precisa, aos poucos, fazer com que esse esquema tático, esse sistema que o Jardim tanto gosta, ele consiga render. E eu vou dizer pra você... Mas, a princípio, me parece que não. E eu vou dizer pra você o seguinte, eu acho um absurdo. Eu tô vendo no chat aqui, que eu até evito, porque chat é uma latrina, né? Mas, enfim... eu tô vendo aqui um monte de gente
falando fora Leonardo Jardim. Vocês estão de brincadeira, né? É atleticano. Aliás, eu vou dizer mais, tá? Não é atleticano. Tem alguns aqui com camisa do Cruzeiro. Mentira. Dizendo fora Léo Jardim. Aliás, eu vou dizer pra vocês. Vamos imaginar que daqui a pouco emenda uma sequência muito ruim dentro do Campeonato Brasileiro. Quer saber? Eu acho que o Jardim não roda não, viu? Não roda não. Ele vai ser a última opção pra rodar lá dentro, hein? Vai vendo. Tá nervoso? Vamos tomar uma Ecobi? Então é o seguinte,